Sinusite, profunda irritação com alguém bem próximo, decepção provocada pelas expectativas. Processo inflamatório dos seios paranasais, que são cavidades nos ossos do crânio, ao redor do nariz e que se comunica com as fossas nasais. Em virtude dessa comunicação, as infecções e alergias das fossas nasais facilmente se propagam para os seios paranasais e vice-versa. Os sintomas da sinusite são dor de cabeça logo acima do nariz e na região frontal, coriza, obstrução nasal, podendo haver também tosse, febre, irritação ocular e dor de garganta. Segundo Jack, pesquisador da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, a sinusite não é uma complicação da gripe, mas uma parte integrante dela. A causa metafísica da sinusite é uma grande irritação com alguma pessoa do seu convívio diário. O frequente contato com a mesma só aumenta a sensação de incômodo. Esse mal-estar ocorre devido ao comportamento que o outro apresenta, chegando esse fato ao ponto de provocar uma sinusite. A ira é proveniente das expectativas feitas sobre aquela pessoa. É muito comum nutrirmos esperanças acerca de alguém. Quando não somos correspondidos, vem a decepção. Na medida em que formos realistas e encararmos a realidade, conseguiremos superar o choque e administrar as divergências, sem comprometer nosso estado de humor. Em relação a algumas pessoas intimamente ligadas a nós, é dificilmente abandonar a carga de expectativas projetadas. Por exemplo, uma mãe que idealiza ver seu filho formado e bem-sucedido numa determinada carreira ficará revoltado se por algum motivo ele abandonar os estudos. Na relação conjugal, existem muitas expectativas sobre o parceiro. Durante a convivência, um vai se revelando para o outro. Nesse momento, pode surgir as decepções. Geralmente, quem mais se abala é aquele que levou para o relacionamento uma série de sonhos. Por causa das frustrações, surge a indignação, que procede os casos de sinusite. Outra situação que pode desencadear as causas metafísicas da doença é a da criança que decepciona com os pais. Com a queda do mito, ela se revolta e passa a conviver irritada. Pode-se dizer então que a sinusite surge porque a pessoa não sabe trabalhar com as expectativas feitas sobre os outros. Na maioria dos casos, em vez de expressar de alguma forma o que sente, prefere omitir esses sentimentos para se fazer de boa companheira. Já outras vivem falando, mas não são ouvidas. Nesse caso, ficam ainda mais irritadas por não receberem a devida atenção. Laringe. Seleção e discernimento entre ideias e fatos. A laringe é um tubo formado por várias cartilagens que ligam a parte inferior da faringe com a traqueia. Dentre as funções da cartilagem da laringe, destacam-se duas, caixa da voz e uma espécie de válvula localizada na epiglote. A epiglote é uma cartilagem que está ligada à borda superior da laringe. Tem a forma de uma folha que age como uma espécie de dobradiça da porta de entrada da laringe. É movimentada pela contração dos músculos durante a deglutição, impedindo a passagem dos alimentos e líquidos para a traqueia. Há duas passagens na garganta, uma para os alimentos e líquidos e outra para o ar. No âmbito metafísico, a função da epiglote está relacionada à habilidade em discernir entre o que você sente e o que os outros falam, ou ainda entre os fatos e as ideias insólitas. Isso significa achar que as coisas são de uma determinada forma e deparar com uma realidade totalmente diferente. Quando os palpites dos outros interferirem em seus sentimentos e que você não está suficientemente seguro em relação a eles, a falta de solidez interior o deixa vulnerável ao que vem de fora. É comum as pessoas fazerem expectativas. Isso as faz sentir-se temporariamente confortáveis, mas é pura ilusão acioná-las para suavizar o desconforto provocado pela triste realidade.
Quanto maior for a ilusão frente aos problemas, mais difícil fica para solucioná-los. Torna-se complicado para a pessoa que se entrega aos desvaneios selecionar o que são exageros de sua parte e o que é verdadeiramente correto. A dificuldade de discernimento entre os pensamentos e os fatos reflete na laringe, provocando um engasgo. Engasgo: ser surpreendido por coisas que vêm atravessadas. Os sintomas mais frequentes da perturbação no funcionamento da laringe ocorrem quando você se engasga. Isso é provocado ao engolir os alimentos e até mesmo a saliva, que ao passar pela epiglote, que exerce a função de válvula, ela não se fecha totalmente, provocando um engasgo que obstrui temporariamente a região da garganta. Pode observar, no momento do engasgo, você viu ou ouviu algo que chocou e não houve nem tempo de selecionar direito as informações recebidas. São opiniões que surgem atravessadas e o deixam abalado. A perspectividade diante da situação provoca o desvio natural dos alimentos ingeridos. Em vez de seguirem para o esôfago, eles penetram indevidamente no interior da laringe, fazendo você engasgar. Como é possível engasgar com a própria saliva? Quando isso ocorre, é que você foi surpreendido por pensamentos ou suposições totalmente contrárias ao que gostaria. Por exemplo, imaginar algo agradável e de repente vir à sua cabeça algum pensamento contrário, como "não é nada disso", levando por terra tudo aquilo que você estava imaginando. Só engasgamos quando não estamos seguros em relação ao que sentimos, porque se estivéssemos, não nos incomodaria com o que os outros falam ou com algo com que se mostra contrário à nossa vontade. Ficar abalado por qualquer motivo, mesmo que seja por alguns instantes, demonstra falta de apoio nos conteúdos interiores. A dificuldade no discernimento é o fator metafísico que afeta as funções da laringe. Para ter um bom discernimento, é necessário saber distinguir-se o que você sente daquilo que os outros pensam, ter respeito próprio, firmeza de caráter e não se abalar pelas picuinhas que surgem por parte daqueles que o cercam.